Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomava Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gochara Tama Gochara Govinda Paramananda Satguru Pradoshma Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Bem-vindos novamente. Boa noite a todos. A gente vai dar continuidade então aqui à essência da iluminação, capítulo 10, as cordas, para quem está acompanhando pelo livro impresso, página 137. A criação se comporta de acordo com certas leis e princípios. Tudo é inteligentemente projetado e construído para atender às necessidades do total, do todo, né? É aparentemente não realmente autoconsciente. Para o benefício das entidades aparentes que o tomam por ser real e querem ser livre deles, nós desdobramos agora o ensino dos 3 gunas. Essa é uma palavra que vai ser tratada diversas e infinitas vezes dentro do estudo do Vedanta, tá? Os gunas. Os gunas foram discutidos no nível macrocósmico no capítulo 7. A gente viu de uma maneira bem superficial os conceitos de gunas, né? Nesse capítulo vamos explicar como eles funcionam na mente humana. Antes da criação existir, consciência já existia. Um poder na consciência, Maya, manifestou o universo fora da consciência. Olha só, gente, que interessante esse conceito, né? Outro dia alguém me perguntou qual que era a diferença lá no grupo entre Maya e Mithya, né? E aí eu falei isso, que Maya é a projeção do universo aparentemente real, ou seja, aqui está falando exatamente sobre esse fenômeno. Um poder na consciência, a consciência é o todo, né? Então, esse poder chamado Maya manifestou o universo fora da consciência. O que é isso? É uma projeção, né? Então, Maya pegou esse universo real e projetou para fora dessa consciência como o universo aparentemente real, como uma cópia, tá? Que não é real, é aparentemente real. Maya é tanto a causa material quanto a inteligente da manifestação, ou seja, tudo culpa de Maya, só Maya que projeta tudo isso. Maya, também chamada de Mr. M, é o grande ilusionista, né? Então ele traz essa percepção aparente, né, da aparência das coisas, que na verdade são meramente ilusórias, essas percepções, né, essas coisas. Embora a energia seja... a criação é feita de energia. Embora a energia seja uma, ela aparece em 3 formas ou guna. Todo objeto sutil e grosseiro é criado a partir dessas 3 energias. Então, não tem como a gente falar da estrutura, né, do fenômeno, do mecanismo, sem tratar dos gunas, porque os gunas serão sempre uma forma de manifestação que vai nos dar uma ideia desse fenômeno que está acontecendo, né? Então, se a gente souber identificar os gunas, a gente consegue decodificar Maya e as suas projeções, ok?
Todo objeto sutil e grosseiro é criado a partir dessas três energias. Para entender o nosso mundo e a natureza da nossa experiência, precisamos entender os gunas. Lamento introduzir outra palavra em sânscrito, mas não há palavras em nenhuma língua que sejam adequadas para descrevê-las. A palavra mais comum em inglês é qualidades, mas não é suficiente. Seja como for, os gunas causam experiência. Na verdade, eles são a própria experiência. Eles causam sofrimento e eles causam alegria. O conhecimento deles é a solução para o sofrimento. Uma pessoa que sabe que ele ou ela é consciência pode ou não estar interessado em mudar a natureza de sua experiência sansárica. Se ele ou ela não está interessado, é porque ele ou ela se sente acima dos gunas, desapaixonadamente, testemunhando o que acontece, desfrutando a felicidade da consciência. Mas aqueles que não estão felizes estão muito interessados na natureza de sua experiência. É a insatisfação com a experiência que motiva a busca pela iluminação e pela maioria dos outros empreendimentos. Então, aqui ele está dizendo, ó, deu uma outra visão do que é a iluminação, né? Então, aquele que não está interessado nessa natureza da experiência, ele se sente acima dos gunas, desapaixonadamente testemunhando o que acontece. Isso é também um sinônimo de liberação, tá? Então, o ser liberado é aquele que supera os gunas, que deixa de ser refém dos gunas, supera os gunas e desapaixonadamente testemunha esse fenômeno, tá? Então, para a gente se liberar, a gente tem que se desapaixonar por essa experiência, pelo fenômeno da experiência aqui, sansárica, tá? Iluminação, a libertação é para a mente entender, né? Porque você é consciência, já está livre. A escravidão que você experimenta existe unicamente no corpo sutil. O corpo sutil é a parte experiencial e consciente do eu. A ignorância e o conhecimento residem nele. Ignorância é a crença de que o eu é uma entidade limitada, incompleta, inadequada, um pensador, perceptor, praticante. O conhecimento é eu sou ilimitado, não dual, consciência ordinária, sem ação. Eu não vou comentar muitas vezes, porque esse capítulo especialmente, ele é o mais extenso de todo o livro. E ele traz, com muitos detalhes, muitos exemplos, tá? Mas, conforme eu for lendo, se vocês sentirem a necessidade de manifestar ou de trazer alguma dúvida, vocês podem erguer a mão aqui pelo sisteminha aqui, tá? Que a gente dá espaço. Porque eu considero que esse seja quase que um capítulo autodidata, assim, no nível de detalhes que ele apresenta. Mas se sentir, eu trago uma outra consideração, tá? Causa direta e indireta. No que se refere à libertação, não temos que nos concentrar nos corpos brutos e causais. O corpo físico deve ser forte e saudável em um ambiente limpo, silencioso e seguro. O corpo causal é a chave para todo enigma da existência, mas nada pode ser feito diretamente sobre isso, porque é mais sutil do que o experimentador. É o que eu comentei semana passada com quem foi? Ricardo, né? Que o corpo causal ele é inacessível, ele está no nosso inconsciente. É muito sutil, é tão sutil que a gente não acessa. Entende-se por inferência. Ela é transformada indiretamente através do trabalho realizado pelo corpo sutil. Esse trabalho é chamado sadhana, prática espiritual,
o meio de realização. Enquanto o autoconhecimento é a causa direta da libertação, a prática é a causa indireta. Ele prepara a mente para o autoconhecimento. Há uma estranha noção no mundo espiritual de que um buscador tem algum tipo de escolha sobre se vai seguir o caminho direto ou indireto. O caminho direto é pensado como fácil e o caminho indireto como trabalhoso. Assim, a maioria dos buscadores deseja seguir o caminho direto, mas o caminho direto é fácil se o buscador estiver qualificado. Se você é qualificado, Ishvara irá levá-lo para um bom professor no caminho direto. Mas se você não é qualificado e você vai para um professor do caminho direto, você não vai entender, ou você vai ter um professor incompetente no caminho direto. Assim, são suas qualificações e não sua vontade que determinam seu trajeto. Assim, são suas qualificações e não sua vontade que determinam seu trajeto. Porque a vontade de viver uma vida direta e simples e sem sofrimento, todos têm, né? Mas aí vai do nosso preparo e do nosso nível de busca mesmo, né? O que a gente está, de fato, disposto a entregar, né? Que isso se chama sadhana. A nossa entrega para a espiritualidade, o nosso exercício, ok? O medo de que você não ganhe esclarecimento ou que você vai perdê-lo após tê-lo adquirido é unicamente devido ao fato de que o corpo sutil não foi devidamente preparado. A preparação do corpo sutil é, em termos de gestão e neutralização dos gostos e aversões. É só isso, tá? Então, a gente, para preparar o corpo sutil, só precisa neutralizar ragas e doeshas, gostos e aversões, ok? Se eles não são gerenciados e neutralizados, nem o autoconhecimento, nem a experiência serão estáveis. O autoconhecimento firme pode trazer uma mente permanente, que desfruta de uma experiência estável da bem-aventurança da consciência, ao refletir sobre o corpo sutil. Mas os pesquisadores cujo conhecimento é instável, muitas vezes experimentam o fenômeno do vagalume, o conhecimento barra experiência de quem você está numa espécie acende e apaga. Num momento sente-se seguro com o conhecimento, em outro momento não, mudando conforme a mente muda, criando um sentimento desestabilizador de frustração. Acende e apaga porque o corpo sutil não está estabelecido em Sattva Guna, ok? Então, Sattva Guna, para quem não lembra, é o Guna da sabedoria, o caminho do meio, o equilíbrio. Pesquisadores tentam freneticamente recuperá-la quando a experiência de totalidade e completude os abandona. Eles se preocupam infinitamente quando estão experimentando totalidade, porque eles não estão no controle da experiência e sabem que ela poderá deixá-los. O que está no controle? Os gunas controlam a experiência. Quando o guna muda, a experiência de um indivíduo muda. Portanto, o conhecimento dos gunas é essencial para qualquer pessoa que busca a libertação através da investigação. Lá no capítulo 7, que ele dá, o James começa a trazer esses elementos, né? Ele fala claramente sobre o fenômeno da bipolaridade, né? Que ele também chamou, que antigamente chamava maníaco depressivo, o bipolar, que essas pessoas, elas estão sempre migrando de um guna extremo para outro guna extremo. Ou ela está em rajas, ou ela está em tamas, né? Então, quando ela está em tamas, ela está super exausta e depressiva, e quando ela está em rajas, ela está super conectada e empolgada, né? Extasiada. E então é sobre isso que ele está dizendo.
o guna controla a experiência. Quando essa mesma pessoa está extasiada e conectada e ligada no 220, ela está vendo a vida com esse mesmo êxtase, né? Que está controlando a energia dela. E quando ela vai para o outro extremo, ela passa a enxergar a vida no outro extremo também. E isso é uma prova cabal de que a realidade não existe, a realidade só existe dentro de nós, né? Então, nós estamos o tempo todo construindo as nossas realidades de acordo com o guna predominante. As mulheres, especialmente, né? Elas têm uma predominância de tamas na época da TPM. Eu mesma, eu sei nitidamente, assim, porque eu sou uma pessoa bem mais animada e otimista e tranquila. E na época de TPM, eu começo a ver as coisas com mais melancolia, qualquer coisa me deixa mais alterada mesmo, sabe, emocionalmente. Aí eu já sei que eu tô sob o efeito de tamas que vem de acordo com esse ciclo menstrual, né? Esse ciclo lunar que é meu. E hoje eu consigo identificar com muita clareza, mas até bem pouco tempo atrás eu não percebia. Eu só ia perceber quando eu tinha acesso mesmo, o meu corpo menstruava, né? Eu falava, puxa, eu estava com tensão pré-menstrual, né? Então, as mulheres já têm esse episódio, que é para umas mais forte, outras, né, menos evidente. Mas é também uma predominância de energia, né? Nossa energia muda, a gente fica letárgica, toda tamásica, e isso traz uma série de ignorâncias também, né? Para umas mais, outras menos, atitudes mais ignorantes, porque tamas é isso, né? Então é um bom exemplo também. Portanto, o conhecimento dos gunas é essencial para qualquer pessoa que busca a libertação através da investigação. Geralmente, nos sentimos felizes quando Sattva-guna é predominante, e mais ou menos infeliz quando Rajas ou Tamas predominam. Um dos significados de guna é corda. Os gunas, como cordas, me encadeiam para ver ou experimentar. Nunca deixa de me surpreender como os defensores da iluminação experiencial falham em ensinar Karma Yoga, Dharma Yoga ou Yoga dos Três Gunas. Só pode ser devido à ignorância, porque se a iluminação é experiencial, e ela é e não é, o conhecimento da experiência e como controlá-la é absolutamente necessário. Quando dizemos que a iluminação é experiencial, queremos dizer que quando a consciência reflete sobre uma mente satívica, ela produz uma variedade de experiências que são descritas como místicas, transcendentais, fora do corpo, não duais, perto da morte, etc. Essas experiências são tão diferentes das experiências comuns e são geralmente muito emocionantes e gratificantes, mas são sempre tão intrigantes que costumam criar uma vassana a mais. Um problema com elas é que o experimentador acredita que ele ou ela está experimentando algo que está além do samsara, algo maravilhoso que não está sujeito a mudanças, e desenvolve um desejo de ir lá para experimentá-lo permanentemente. Mas toda a experiência está no samsara e sujeita a mudanças. Portanto, não há experiência de iluminação permanente, apenas experiências de iluminação temporária. Então, aqui ele está falando especificamente do fenômeno do Nirvikalpa Samadhi, né? Então, quando a pessoa entra em Samadhi, que ela vive grandes epifanias, né? Ou sensações muito além do cotidiano, do ordinário, né? Essas sensações, elas tendem a acabar, né? Em algum momento, elas tendem a ser temporárias. Mas a gente sabe que isso existe e busca isso várias vezes. Isso pode desenvolver, inclusive, um Vassana por essa experiência.
né? A gente fica buscando ter essa experiência. Então, sendo essa uma verdade, a gente não precisa ansiar por essa experiência permanente. A gente tem que saber utilizar o conhecimento que vem através dessa experiência para viver os outros momentos também, né? Então, sem discussão com a experiência. Até agora, temos dito que a iluminação não é experiencial, mas isso não significa que Vedanta tenha uma discussão com a experiência. A vida é o eu na forma de experiência, e Vedanta é a ciência do eu. Assim, Vedanta e experiência não são inimigos. Você não pode ser a favor ou contra a experiência, porque a partir do nível da aparente realidade, experiência é tudo o que existe. Na verdade, o propósito de Vedanta não é dar-lhe uma experiência especial, sem experiência, mas tirar o sofrimento da experiência cotidiana para que o eu, operando como um corpo sutil, desfrute de sua vida. Lembre-se, o ego, o fazedor, experimentador, é o eu sob o feitiço da ignorância. Então, existe uma capa, né? Uma capa de carbono aqui, que me faz me identificar com ela e me colocar em ignorância do ser que sou, né? Enquanto samsara. E então, esse eu, ele está operando dentro de um corpo sutil, né? Dentro de um mecanismo. E para isso, enquanto ele está dentro desse corpo sutil, ele precisa aprender a desfrutar dessa jornada, né? Da melhor forma, sem sofrimento. Então, se Vedanta fala sobre isso, se Vedanta ensina isso, naturalmente Vedanta vai falar sobre a experiência, né? A experiência da vida, dessa trajetória por aqui. Nós discordamos daqueles que pensam que a iluminação é um tipo particular de experiência, diferente da experiência cotidiana. A lógica foi apresentada no capítulo 2, mas para refrescar, nossa memória Vedanta diz que a realidade é não dual. Se é não dual, tudo que é experimentado e conhecido é apenas consciência, o que significa que o que você está experimentando, em qualquer momento, é o eu. Se você não gosta do que está experimentando, então a iluminação não vai ajudar, exceto indiretamente. Se você não gosta e você quer que seja diferente, então você precisa fazer as ações que tornam sua experiência adequada para você. Se você está querendo mudar a sua experiência, você precisa entender o que é experiência. E se você quiser entender o que é, então você precisa entender os gunas, porque a experiência não é nada sem os 3 gunas. O fluxo, sensação e o repouso. Antes de revelarmos os aspectos técnicos dos 3 gunas no ensinamento, precisamos considerar 3 tipos globais de experiência: o sentimento de fluxo, o sentimento de calmaria e o sentimento de nenhum movimento, algumas vezes chamado de repouso. Estas são, obviamente, não palavras técnicas vedânticas, mas são termos que ajudam a tornar a ideia guna mais acessível. O sentimento de que a vida está fluindo é obviamente desejado por todos, mas é particularmente desejável para indivíduos predominantemente rajásicos. Rajas, ou rajas, é o modo paixão, inclinado à atividade. Uma pessoa rajásica é orientada para objetivos e quer resultados, porque sua felicidade chega através dos resultados. Mas Ishvara está no controle dos resultados e Ishvara não necessariamente lhe dá o que você quer, quando você quer e da maneira que você quer. Assim, as pessoas rajásicas são, por definição, emocionais. Elas estão bem e felizes
quando estão recebendo o que querem, e irritados e deprimidos quando não. Autoridade. Rajas é uma energia interessante. Uma vez que você operou dentro desse guna por um tempo, a própria atividade torna-se um objetivo. Você se apega à ideia de que você deveria estar fazendo algo o tempo todo e se sente culpado se não estiver fazendo. Às vezes, o desejo irresistível de agir é tão forte que você executa ações auto-insultantes, bobas e triviais, simplesmente porque a ação deliberada ou a inação é impossível. A justificativa mais comum para o estado de atividade estúpida é sobrevivência. Você acredita que suas atividades são responsáveis pela sua sobrevivência. Isso não quer dizer que a ação seja má no que diz respeito à libertação. Só que o excesso de irajas mitiga o sucesso, na medida em que o sucesso depende da adequação e da oportunidade de suas ações. Uma mente ociosa é a oficina do diabo, costumava dizer minha mãe. Na verdade, uma mente ocupada é a oficina do diabo, a menos que esteja ocupada perguntando, assumindo que seu objetivo final é a libertação. As pessoas controladas por esse guna são frequentemente atormentadas pelo tédio e sofrem porque não conseguem relaxar. Nos anos 60, eles eram chamados de tensos, ou seja, estressados. Eles são vítimas desse guna. A autoridade não é sobre fazer. Do ventre ao túmulo, você está vivo. Não depende de você. Não é uma questão de ação. Você pensa que é um fazedor. Fazer acontece, sem dúvida, mas você não está fazendo isso, quer como diva ou como eu. Os gunas são os fazedores. Se você é rajásico, você avalia a si mesmo em termos do que você realizou ou falhou em realizar ou quer realizar. Isso leva a um problema psicológico, inflação e deflação. Geralmente, as pessoas rajásicas acham que são muito inteligentes porque realizam muito, mas muita energia é desperdiçada girando suas rodas. Do ponto de vista espiritual, eles não são as facas mais afiadas da gaveta, porque estão tão ocupados agindo sobre seus desejos que não avaliam desapaixonadamente os resultados de suas ações. O que significa que eles cometem os mesmos erros repetidamente. Eles tendem a ser teimosos e defensivos. Eles vigorosamente se apegam às suas ações e defendem seus desejos. Não importa o que. Eles encontram-se em constante conflito com o mundo, porque eles pensam que suas necessidades são mais importantes que as necessidades de Ishvara, na forma dos desejos dos outros. A sensação de fluxo é uma situação em que você está recebendo o que você quer. Quando Ishvara não entregar o resultado desejado, tamas surge. Então, tamas é a depressão, o conflito interno, a reprovação, a negação, enfim, toda essa energia da ignorância. Essa parte aqui do livro me faz lembrar daquela passagem, é um conto que fala sobre o machado. Não sei se vocês já ouviram falar, uma história que colocaram um jovem muito vigoroso num campo de eucaliptos, né? Para cortar e desafiaram esse jovem a cortar a maior quantidade de eucaliptos possível
E aí apresentaram para ele qual seria seu oponente, quem que disputaria com ele, né? Enfim, esse desafio. E aí apresentaram um senhor bem velhinho já, com uma aparência cansada, fisicamente falando, né? E aí o jovem falou: "Ah, imagina, tá no papo, eu com os meus músculos, né, com a minha virilidade, vou acabar com esse velhinho aí cansado, vou cortar muito mais lenha, né, muito mais tronco que esse velhinho". E aí foi dada a largada e esse jovem começou a machadar todas as árvores possíveis, né, todos os eucaliptos possíveis. E, e aí ele via o velhinho ia lá, cortava um, cortava dois, cortava três, aí ele parava. E aí ele dava risada, ele falava, imagina, olha só esse velhinho maluco, tá lá descansando, já cansou, né? E dando machadada, machadada, machadada. E no final, quando eles foram avaliar os resultados, o senhor tinha ganhado em número de lenha cortada, né? O volume de lenha cortada. E o jovem ficou inconformado. Ele falou, mas como? Ele, a cada três árvores, ele parava e descansava, né? E aí o senhor falou, enquanto eu estava sentado, eu afiava o machado, né? Então, o, o jovem, muito esperto e vigoroso, e muito pouco experiente, com muito pouca sabedoria, ele tentava cortar, mas depois de um certo momento o machado perdeu o fio, né? E aí, sem a afiação, o machado deixou de produzir aquilo que ele precisava, né? E, e o senhor sabia que ele precisava, de tempos em tempos, parar para afiar, né, o machado. E então é muito sobre isso, a vida que a gente tem vivido aqui, né? O universo em si, esse mundo, Mitya está muito rajásica. Mitya, principalmente esse universo aqui ocidental, né? Ele mede cada dia mais os seres, né? Os jivas, pela produtividade, pela entrega, e a gente acaba se medindo assim também no nosso dia a dia, né? A gente não para um minuto. Teve até outro dia eu vi um meme que tinha duas pessoas voando no tapete mágico, né? E uma delas era uma dona de casa louca, assim, descabelada, passando o aspirador no tapete enquanto ele voava, né? E aí o outro perguntava, mas você não descansa nunca, né? Não descansa, né? Não se permite curtir a viagem. E é muito isso, essa sociedade da produção, né? Da entrega. A gente está vivendo isso. E a gente passa a acreditar que o tempo ocioso ele é contraproducente. A gente não se dá a permissão de viver esse ócio, né? Que muitas vezes é um ócio absolutamente criativo e potente e revigorante, né? E tão necessário, porque a gente já viu também lá no capítulo 7 o quanto que quando a gente abusa da energia rajásica, naturalmente o sistema se autorregula e a gente vai viver tamas, né? Então, quem força muito o motor acaba tendo que parar numa cama de hospital, né? Que seja, para o corpo se recuperar em energia, porque tamas precisa chegar para compensar o excesso de rajas, né? Então, a gente precisa olhar para isso com atenção, porque é falta de maturidade, né? Os indivíduos rajásicos, eles são indivíduos imaturos, geralmente, que acreditam nessas verdades relativas, né? E a tomam como absolutas, essa da produção, por exemplo, né? Então, a gente merece olhar porque todas essas energias, elas são mais ou menos predominantes em cada fase da nossa vida. Então, vale a pena a gente investigar que fase a gente está, que energia predominante está, né? Estamos manifestando. Você pode identificar a prevalência desse guna em você
observando sua fala. Olha que interessante, né? Uma série de exemplos. Se você se ouvir dizendo que tem que ou deve fazer alguma coisa, o guna está ativo. Mas você não é obrigado a fazer nada, porque você é realmente livre para não se ver como um fazedor. Além disso, você pode considerar a vida do ponto de vista de quem você realmente é. Se o fizer, ficará claro que a vida é um sonho e que você não vai e vem, porque você é o fundamento do ser em que as ações acontecem. Se você sabe que você é consciência, você não está preocupado em estar dentro ou fora do fluxo da vida, porque não está identificado com esse guna. Se, no entanto, você não sabe que você está consciente e está identificado com a entidade fazedor, experimentador, então você obviamente quer a sua vida fluindo. Se você quer que ela flua, você se beneficiará com o conhecimento dos gunas e como eles funcionam. Eu tenho visto e ouvido muitas queixas nesse aspecto, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Que a galera pirou, porque a vida não fluía, entre aspas, né? Sendo que a vida estava fluindo, sim, perfeitamente, só em outro ritmo, né? E então a pandemia chegou aí justamente para nos ensinar sobre o que é fluidez de fato, né? Fluidez não é imprimir um ritmo alucinante à vida. Fluidez é fluidez. Ela é o que é e quando é, do jeito que quiser ser, né? Porque não está no nosso controle, definitivamente. A sensação de inércia é causada por tamas. É uma falha em ver o que deve ser feito em determinada situação e uma falta de vontade para realizá-la. Tamas é uma energia turva. As pessoas tamásicas são preguiçosas. Elas preferem desfrutar sem fazer. Se você frequentemente se encontra sentando-se na frente da TV, com uma lata de cerveja, um saco enorme de pipocas, você está na vibração de tamas. Os criminosos tendem a ser tamásicos em seus pensamentos, embora possam muito bem ser rajásicos fisicamente. Eles preferem descobrir maneiras de vencer o sistema do que trabalhar para ganhar a vida. Dinheiro fácil é seu mantra sagrado. Esse guna inclina-se à sensualidade e à busca do prazer a curto prazo. Alcoólicos, alcoólatras aqui, né? Tóxico-dependentes e glutões são tamásicos. Quanto esforço é necessário para ficar bêbado? Quando você está bêbado ou drogado, seus problemas parecem desaparecer. Fora de vista, fora da mente. As pessoas tamásicas não querem pensar. Pensar é trabalho duro. Eles querem seguir fórmulas. Eles não podem ver o valor do conhecimento. Pessoas em que tamas é predominante querem sentir. Sentir é fácil. As pessoas tamásicas amam o sono porque eles permite evitar tarefas desagradáveis. Comer grandes quantidades de alimentos sensuais é uma atividade de escolha para as pessoas tamásicas. Sexo é um grande achado, embora infelizmente ele envolve um pouco de esforço. O efeito pós-coito narcótico é puro tamas. Tá? Então, as pessoas tamásicas querem gozar da vida, elas querem viver o gozo, né, do desfrute, sem ter que ter esforço, ok? Pessoas tamásicas continuamente se entregam às sensações e não acumulam o karma bom. Na verdade, eles coletam karma ruim ou simplesmente gastam qualquer bom karma em sua conta até que ele se vá. Estão perpetuamente em dívida financeira e energeticamente. A vida é um peso enorme
uma pedra de moinho em volta do pescoço, arrastando-os para baixo. Eles não crescem, eles não permanecem os mesmos. Tamas é inércia, é a energia mais destrutiva dos três, embora Rajas é o segundo próximo. Para superá-lo, você tem que agir. Rajas é sobre a obtenção de coisas e Tamas é sobre mantê-los. Mesmo manutenção requer energia. Você tem que pagar seus bilhetes de estacionamento ou seu carro será confiscado e vendido. Se você não escovar os dentes, eles apodrecem. Se você não ama e serve a sua esposa, ela foge com alguém que faz. Tudo no samsara está deslizando no abismo enquanto falamos. Mas quando você é tamásico, você é muito preguiçoso para proteger o que você tem. Nada em sua vida dura, então não há nada para construir. Você acaba vivendo com a mão na boca, tipo espreguiçando, né? Bocejando. Você fica cansado e sempre tomado por uma sensação de fracasso. Depressão define esse estado. Sua autoestima despenca. Tamásicos são pessoas confusas, esquecidas e propensas a acidentes e perdas. Eles estão perpetuamente confusos. Quando o corpo sutil é predominantemente tamásico, o eu, mascarado como o ego, se sente totalmente preso. Então, aqui um pouquinho, né, de tamas. Por que ele diz que tamas é a energia pior de todas? Porque ela arrasta o indivíduo para um estado de maior ignorância, né? Então, ela é a mais colaboradora para o desserviço do conhecimento, né? Então, tamas é a maior inimiga da iluminação. Depois vem Rajas, porque ainda que Raja seja uma energia descompensada por si, ela é a energia da ação. Então, a tendência é que o indivíduo rajásico ele produza bastante bom karma também, porque ele seja producente, né, no sentido do caminho do karma yogi. Então, um karma yogi tamásico, ele não está realizando, ele não está cumprindo com os papéis, ele está, na maioria das vezes, negligenciando seu swadharma, tá? Já o indivíduo rajásico, não, ele está superestimando suas tarefas, seu swadharma, está tentando cumprir com todos esses papéis com excelência. Ainda que seja um desequilíbrio, é um desequilíbrio que tem maior chance, propensão de produção de punya karma, tá? Que é o karma bom, tá bom? Enquanto que o rajásico tem uma propensão maior de produção de papan karma, que é o karma ruim, que é o karma que vem através do engano, da enganação, da corrupção, tá? Então, tudo aquilo que vem de forma fácil, tirando os recursos dos outros para si e negligenciando seus papéis. Por isso tem muito mais propensão para papankarma e para manutenção desse indivíduo, desse diva, no estado sansárico, ok? Então, é bem interessante saber sobre isso, porque parece que a gente tem uma tendência, pelo menos no começo, de subestimar tamas, achar que tamas é só, o indivíduo tamásico é só aquele que está com uma preguiça, está querendo descansar, mas não, tamas é muito ameaçador para o estado, a busca, né, o estado do conhecimento, essa busca pelo conhecimento. E automaticamente, naturalmente, é uma ameaça para a iluminação em si, né, para atingir a iluminação. Então, agora a gente fala de sattva.
O terceiro tipo de experiência é o sentimento de equilíbrio. É uma experiência muito positiva. Pode ser confundido com tamas porque nada está aparentemente acontecendo. É a experiência de clareza e bem-aventurança. E é o terceiro guna, sattva. Rajas é o modo de paixão, tamas o modo de inércia. E sattva é o modo de conhecimento e bem-aventurança. Sattva é o poder revelador. É uma energia que revela a consciência. Por revelar, quero dizer que torna a consciência acessível, como conhecimento e experiência. Se você quer sentir bem o tempo todo, precisa produzir uma mente que é 100% satívica. Claro que isso não é possível, porque sattva é suplantado por rajas e tamas, com o ciclo dos gunas. Mas com um pouco de trabalho, o investigador pode criar uma mente predominantemente satívica. Então, da mesma maneira que eu falei lá no capítulo 7, eu repito aqui: não existe nenhuma energia pura, manifestada de uma forma pura, tá? As energias, os três gunas, eles são como todos os elementos daquela tabela periódica, né? Não tem nenhum elemento 100% puro, é sempre uma mistura, tá? Então, mesmo o indivíduo que é rajásico, né? Quando a gente diz fulano é rajásico, o que a gente está dizendo é que o fulano é predominantemente rajásico, mas necessariamente ele tem tamas e também tem sátua na sua composição, tá? Então, entenda dessa maneira, porque quem é rajásico, por exemplo, passa a ter uma certa aversão por tamas, quando conhece a energia de tamas, né? Porém, os indivíduos rajásicos precisam de tamas para se restabelecer nas suas energias, para descansar, né? Para se refazer. E aí, essa energia está presente. Se ela não for compensada da maneira correta, ela vai se fazer valer, né, em forma de um descanso forçado, né, uma doença, um mal súbito, algo desse tipo, ok? Diga, Ricardo. A impressão que tenho, Thaís, é que, por exemplo, durante um karma, não, um dharma da pessoa em que ela perde um braço ao longo da vida, né? Nessas horas, Dhamma seria fundamental para ela entender o dharma, né? E se acalmar e entender que faz parte do dharma ela Sim. estar sem braço a partir daquele momento. Então, tanto rajas e tamas, eles estão presentes de uma forma positiva e às vezes negativa, somando com nossos problemas também, não é? Sim, exatamente, Ricardo. Da mesma maneira que você falou sobre isso, né? No caso de quem perde um membro, o que que faz? Ele sepulta o membro, né? Então é uma morte parcial. Da mesma maneira, é sobre o estado de luto, né? Então, o estado de luto é puro tamas. Quando a pessoa passa pela dor da perda, ela precisa desse estado de luto para integrar essa experiência, né? Então, aqui a gente está tendo essa tendência, né, de ignorar, de ser negligente com esse estado de luto. Na Índia, eles usam esse estado de luto de uma maneira muito ritualística, né? Então, quem perde um ente passa por um processo que eu não sei detalhes, mas eu já vi, eu não me rememoro agora, mas é um processo que leva um tempo importante, né, para ser vivido e integrado sobre os ciclos da vida, né? Então, o processo de luto ele traz a integração desse conhecimento sobre o ciclo, né? A importância do ciclo. E é mais ou menos o mesmo exemplo, né? E é um momento tamásico que precisa
ser vivido, né? Tem também outros exemplos, né? A mulher, quando ela está em estado gestacional e ela tem um aborto, né? Espontâneo, ela precisa de um tempo para o corpo dela expelir toda aquela energia, né? E se recuperar para passar de novo por aquela experiência. Esse é um tempo de tamas, né? A mulher precisa do repouso. Quando ela passa por uma gestação de risco, a mesma coisa, ela tem que se colocar tamásica para o corpo entrar em economia de energia para poder destinar aquela energia para o feto, né? Para o ambiente gestacional. Então, tamas é uma energia muito importante nesse aspecto e ela precisa ser entendida e vivida. Porém, tamas é também uma grande loja de conveniência, né? Então a gente sabe que a loja de conveniência é um lugar que traz para a gente essa sensação de satisfação, porque está tudo ali na mão, mas a gente tem claramente também a percepção da diferença dos preços, né? Na loja de conveniência é tudo muito mais caro. E, obviamente, se você quiser viver lá, se você quiser fazer a compra do mês na loja de conveniência, você tende à falência, né? Você tende a ir à falência, porque a conveniência ela tem uma, uma hora apropriada para acontecer, né? Um momento certo para acontecer. Então, o indivíduo tamásico, ele quer morar na loja de conveniência, né? Ele quer colocar a cama dele lá e viver sendo servido por aquelas conveniências, né? Só que isso tem um preço altíssimo. Então, o indivíduo tamásico tem essa tendência a ir à falência, né? Por viver por os desfrutes sem limites, tá? Então, é muito inteligente esse mecanismo, e quando a gente começa a dominar os gunas, tudo fica infinitamente mais claro no nosso cotidiano. A gente consegue perceber claramente essas manifestações. Ok? Mas foi muito boa sua analogia. É um ótimo exemplo esse. O terceiro tipo, a gente já começou a ver, né? Então, sattva é a sensação de paz e satisfação. Quando você está satisfeito, a mente fica imóvel. Essa mente é valiosa por duas razões. Ela revela que o eu é não dual e permite que você avalie objetos como eles são. Ou seja, aqui a gente está falando do quê? Daquela lamparina que revela que a cobra é uma corda, né? Então, sátua é justamente essa lamparina, essa luz, a luz reveladora, tá? Da natureza das coisas. Se você só quer se sentir bem, não precisa buscar iluminação, precisa cultivar sátua. Você nunca pode ter uma vida fluida 100%, mas você pode ficar muito perto se sua mente é predominantemente satívica, porque você pode ser objetivo sobre seus pensamentos e sentimentos e as coisas externas que acontecem com você. Se você é claro sobre o que está acontecendo em você, você pode trabalhar com suas coisas e criativamente remover os obstáculos à sua felicidade quando eles surgem. Se o seu corpo sutil é predominantemente rajásico e tamásico, é praticamente impossível ganhar autoconhecimento. Ou, se o fizer, terá apenas um frustrante flash de percepção. Mesmo que você seja predominantemente satívico, não necessariamente ganhará autoconhecimento, mas estará em condições de desenvolver as qualificações, assumindo um ardente desejo de liberdade. Assim, de qualquer forma, você tem que abordar sua experiência, não negá-la ou tentar transcendê-la. Você deve trabalhar com ela de forma criativa, usando o conhecimento dos gunas,
não por crenças e opiniões nascidas de desejos insensíveis e medos não examinados. E se você é predominantemente satívico, você facilmente assimilará os ensinamentos do Vedanta. Se não, não. Em qualquer caso, vamos chamar a experiência de Sattva a experiência de não movimento, porque uma mente estável e clara revela o eu como consciência imutável. Um belo versículo no Bhagavad Gita expressa-o dessa forma. Aquele que vê a inação em ação é de fato sábio. Você sabe que as mudanças que estão ocorrendo em você e ao seu redor são apenas mudanças aparentes. Ou usar um ditado muito em voga no mundo espiritual: nada aconteceu. Quando o corpo sutil é satívico, você pode agir ou não agir. Você não é obrigado a agir, nem você é muito preguiçoso para agir. Embora tenhamos apresentado um esboço das personalidades rajásicas e tamásicas, não discutiremos aqui a personalidade satívica. Nós vamos guardá-la para mais tarde, quando abordaremos o tema dos valores. Mas pode ser dito sobre os 3 tipos de personalidade. Mas Vedanta não está interessado em análise de personalidade, porque o corpo sutil não é o eu. Estamos apenas interessados em como essas energias afetam a assimilação da experiência e como a assimilação da experiência ou a falta dela se relaciona com a autoindagação e a assimilação dos ensinamentos. Gente, é tão interessante que eu estava lendo isso e essa semana passada eu comecei um projeto novo numa empresa e eu estou fazendo um mapeamento de perfis, né, dos colaboradores. E aí, hoje me veio isso, eu falei, eu vou ter que dar uma resumida nisso aqui e entender só quem é tamásico, quem é satívico e quem é rajásico, porque tem 1 milhão de grupos lá, né? Mas no fim das contas, a partir disso, dá para perceber quem é quem ali, né? Quem é mais satívico e tamásico e rajásico, e colocar essas pessoas nas suas funções ou verificar se essas pessoas estão nas funções corretas, né? Respectivas. E foi muito legal pensar sobre isso, sabe? Porque, no fim das contas, dentro do universo corporativo, também existem as cadeiras dos 3 gunas, né? Tem cadeiras, tem posições ali, títulos e funções que só cabem para pessoas mais tamásicas, que as pessoas rajásicas não conseguem, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem que ficar às 8 horas sentada numa cadeira fazendo uma edição ou digitando ou qualquer coisa, tem que ser uma pessoa predominantemente tamásica, né? Porque uma rajásica não consegue, ela vai levantar de 5 em 5 minutos para poder realizar. E aí, assim, eu fiquei anos e anos estudando, né? Mapeamento de perfil, comportamento e tal. E no fim das contas, o que cabe para a gente nesse aspecto, nessa altura, né, do campeonato do conhecimento, é entender em qual classificação a pessoa está atuando, né? Porque isso também não é algo determinante e estável. Cada fase da vida pode manifestar um Buda, né? Mas, inclusive, tem pessoas que durante uma época da vida se identificam absurdamente com uma cadeira, com uma função, e depois, por alguma coisa que aconteceu, né, geralmente mulheres, a gente vê, né, na história, na trajetória de como fala, de carreira, a mulher, depois que ela materna, ela muda completamente o perfil. Então, existe uma grande tendência das mulheres, predominantemente rajásicas, se tornarem mais satívicas, né? E trazerem um pouco mais de tamas por passarem pelo pós, né? Parto, e modificarem completamente o perfil e voltarem para a empresa depois da licença
totalmente diferentes e não conseguirem mais acompanhar aquele ritmo frenético, né? E o contrário também, mulheres mais tamásicas passam pela maternidade e voltam com mais rajas para a empresa, né? E já não se identificam mais porque vivem uma vida mais agitada no cotidiano, de casa e tal, e voltam mudadas. E, enfim, com mulher, por conta desses hormônios, essas, né, modulações aí que vão acontecendo ao longo da vida, fica um pouco mais evidente, mas também os homens passam por isso, né, dentro das suas realidades, de acordo com as suas perspectivas. A paternidade também traz uma outra visão, né, uma visão mais satívica sobre a vida, de contemplação, né, o homem passa a contemplar mais as coisas, a própria criação, tem muito isso, né, tipo, nossa, nunca imaginei ter um filho e ver a minha imagem e semelhança ali se manifestando, daí o homem volta, se torna mais satívico a partir da paternidade, né? Então é muito legal, assim, como isso é real no ambiente que é mais coletivo, né? A gente vai conseguindo perceber nitidamente ali quem é quem está em qual predominância. E esse é um bom exercício para a gente fazer no nosso cotidiano, mapear os familiares, né? A microesfera, depois os pequenos círculos, as amizades, porque isso facilita a nossa, a nossa relação, né? As nossas relações no geral. É bem legal. Então, a assimilação da experiência. A experiência é uma série ininterrupta de eventos internos e externos e a reação ou resposta a eles. A reação dos animais à experiência é totalmente programada. Os seres humanos têm uma vantagem, porque eles têm o poder de pensar. Eles podem estudar sua experiência, extrair conhecimento dela e alterá-la, libertando-os em algum grau de sua programação. O crescimento espiritual surge através da assimilação adequada da experiência. Assim como o alimento parcialmente digerido inibe o funcionamento eficiente do corpo, a experiência parcialmente ou inadequadamente assimilada compromete o desenvolvimento do corpo sutil. Porque a consciência que ilumina a entidade corpo-mente é impulsionada ao longo de sua trajetória de vida para o seu destino final, a realização de sua não separação de tudo. Enquanto o significado das experiências da vida lhes é desconhecido, a pessoa é pouco mais que um animal e não pode cumprir seu destino. Interessante isso, né? Como um animal, uma criança humana vive inconscientemente suas tendências subconscientes. Cresce fisicamente, mas não evolui. Ele não tem controle sobre a direção de sua vida, porque não tem experiência e conhecimentos suficientes para fazer escolhas informadas. Uma vez que seu intelecto se desenvolve e assimila certos valores, pode avaliar suas experiências e começar a evoluir. Quem tem filhos, isso é muito nítido, né? Esse processo de assimilação dessa realidade, das repetições, de quando a criança diz basta, ela cansa de repetir aquela experiência, ela já assimila e basta, né? E aí ela entende o mecanismo. Isso é muito nítido e isso acontece com a gente o tempo todo, até o último pulsar, né? A gente está o tempo todo assimilando e dizendo basta para esses padrões que vão se apresentando na nossa vida. Mas enquanto crianças fica muito nítida essa transição entre o querer, né, a manifestação do desejo puramente, porque a criança que até os 2 anos de idade, ela é basicamente manifestação de desejo, né? Ela tem só essa espontaneidade de trazer o que ela está precisando, o que ela está querendo. E aí, a partir disso, ela vai encontrando os limites, entendendo que existem limites e modulando esses desejos, né? Trazendo também a sua responsabilidade para o processo. Então, é bem interessante quando a gente tem essa oportunidade de observar esse fenômeno de perto, né?
Quanto mais uma experiência permanece inassimilada, mais problemas causa. Digamos que seu pai era um alcoólatra e abusou da sua mãe, de modo que ela caiu em uma depressão ao longo da vida e foi incapaz de levantar você e seus irmãos corretamente. Porque você era o mais velho, você terminou cuidando de seus irmãos mais novos e irmãs. Você fez isso porque não tinha escolha. Você desenvolveu um profundo ressentimento em relação ao seu pai, por roubar sua infância, e uma profunda simpatia por sua pobre mãe vitimizada. Na realidade, ela não era irrepreensível, porque ela nunca se opôs ao marido. Ela realmente permitiu seu alcoolismo de maneira sutis. No entanto, você a viu como uma mártir e a amou por isso. Seu pai morreu, mas seu ódio continuou vivo. Você acredita que uma grave injustiça tinha sido feita, e isso coloriu seus sentimentos em relação aos homens em geral. Um dia, um bom homem quis casar com você, e na excitação do primeiro amor, você concordou. Você se casou, mas como o tempo passou, certas coisas que seu marido disse ou fez lembrou seu pai. Isso trazia velhos sentimentos de ressentimento e raiva. Você começou a ter briga com eles sem motivo. Seus medos lentamente obtiveram o melhor de você, e você incorretamente imaginou que essas pequenas coisas ele compartilhava com seu pai, uma certa inflexão em sua voz quando estava estressado, por exemplo, revelavam uma natureza egoísta e abusiva. Você o acusou de mudar e disse que realmente não o amava, o que não era verdade. Seu relacionamento deteriorou-se e seus filhos começaram a se tornar neuróticos. Você confiou em uma de suas amigas divorciadas, que vieram de um fundo semelhante e estava guardando rancor contra seu ex. Ela mostrou tanta preocupação por sua situação que você se apaixonou por ela, deixou seu marido, abandonou seus filhos e tornou-se gay. Mas depois de um tempo, sua nova identidade não funcionou, porque você a amava por um motivo errado. Se sua mãe tivesse sido a agressora, você poderia ter odiado mulheres e amado homens. Podemos continuar essa história por mais de 50 anos ou mais. Cada trágico acontecimento que se desdobra do evento precedente como um relógio, até que se torne impossível trabalhar de volta ao começo e descobrir a razão do sofrimento e curar a ferida. A experiência não se interpreta nem se assimila. O intelecto interpreta a experiência. Senta-se atrás da mente e avalia o que acontece. Não há nada de errado com isso. Isso é o que é suposto fazer. Se a experiência se conforma ao desejo do ego, ele dá o polegar para cima, né? Ele dá um joia. E sentimentos positivos surgem. Se a vida oferece experiência contrária ao seu desejo, ela dá os polegares para baixo e seus sentimentos negativos surgem. Como interpretamos a experiência depende do conhecimento adquirido e da ignorância de mais três fatores, que normalmente estão fora do seu controle. Dois desses fatores inibem sua capacidade de discriminar e um de facilitá-lo. Os fatores sobre os quais o intelecto tem controle limitado são Rajas, Tamas e Sattva. Olha só, gente, dessa vez ele capricha, né, no exemplo, coloca mínimo detalhe aqui, questões que vão surgindo de acordo com esse desdobramento da ignorância, né? E ele traz o poder da ignorância aqui de uma maneira bem ilustrativa. Diga, Gabi. Tá sem áudio para mim.
Estranho, porque tá liberado seu áudio aqui. Eu acho que... E Será que tá no agora? Bluetooth? Agora foi? Agora foi. É que a minha câmera é USB, então acho que o microfone conecta do computador e eu tenho que mudar manualmente. Às vezes vai, às vezes não. Entendi. Eu queria saber em relação ao comportamento nosso, individual, entre ser Aham. mais rajásico ou mais tamásico, por exemplo, tem a ver com o ambiente que a gente é inserido? Ou isso é individual de cada um e cada um que vai Olha, assimilando? eu acredito que não, porque isso não está escrito, tá? Acho que eu nunca vi escrito que o ambiente determina. Mas eu vejo muito aqui na nossa realidade, né? Com as crianças, especialmente. A gente tem aqui 6, né, crianças e elas são nitidamente assim, mais rajásicas, mais satívicas e mais tamásicas, vivendo no mesmo ambiente. Dentro de um time de futebol, por exemplo. É o mesmo ambiente de treino, de abordagem, mas cada jogador vai ter que performar no seu lugar certo, né? Porque não adianta colocar um goleiro rajásico, ele não vai parar no gol ali, na área dele, da trave, né? Ele vai querer jogar, ele vai querer sair chutando a bola no meio do campo, né? E então eu acredito que não, que o ambiente ele não determina. Ele pode sim fortalecer aquele guna, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é mais tamásica, que trabalha num ambiente mais crítico em termos emocionais, né? Por exemplo, um hospital. Eu trabalhei em hospital por 5 anos e eu cuidava bastante dos índices no geral, né? E existia um índice de absenteísmo, de afastamento também por depressão, por conta do ambiente hospitalar, sabe? Então, essas pessoas, elas são predominantemente mais tamásicas, e aí elas não suportam a pressão, né, a densidade de um ambiente doente, que é o ambiente hospitalar, né? E então eu acredito que aflore o ambiente, ele ajuda a aflorar esses gunas, sabe? Mas ele não determina necessariamente, porque o guna está dentro de nós, é um negócio que vem de dentro para fora, é uma semente, né, que brota de dentro para fora. E aí, de acordo com o conhecimento, digamos assim, de cada um, ou crenças, o que for, que a pessoa vai tentar buscar o que o Vedanta chama de sati. Sati é que Isso, fala? sátua. Que é o caminho do meio. Então, a gente tem que tentar sempre buscar esse equilíbrio, independente do ambiente que a gente está inserido. Independente do ambiente que a gente Menos está isso. inserido, exatamente. Porque aí é que tá, né? Existem alguns ambientes que eles praticamente não permitem a predominância de sattva, né? Por exemplo, os ambientes absolutamente competitivos. Imagina a bolsa de valores. Imagina se todo mundo da bolsa de valores fosse satívico. Alguma coisa acontece de errado, né? Porque imagina lá tudo caindo, os índices caindo e a galera lá em estado de meditação, conversando calmamente, discutindo estratégias, né? E o negócio despencando. Então, existem ambientes por si, já tem esse código, né, de predominância e que fica difícil. A mesma coisa, uma torcida de futebol, né? Você entra para uma torcida organizada de futebol e vai lá para meditar na hora do jogo. Não vai rolar meditar no meio da Gaviões da Fiel, né? Estar em estado satívico lá, você vai ser empurrado, vai ser levado pela multidão, qualquer coisa vai acontecer contigo, né? Porque ali existe um fervor de rajas.
Então, eu acredito que esses ambientes, eles aflorem e, ao mesmo tempo, tem muita questão da magnetização, né? De você se identificar ou não com determinados ambientes. Então, quem vai para a torcida da Gaviões já é rajásico por natureza, ama a competição, né? Já tem isso no sangue. Eu, por exemplo, nunca fui no jogo de futebol torcer por ninguém, porque eu não me identifico nem um pouco com isso. Eu acho isso uma grande loucura, sabe? Não cabe na minha cabeça. 11 pessoas, 22 pessoas lá em volta, né, de uma bola, assim, vivendo pela bola. E é uma bola só, para mim, sabe? Não faz sentido. Mas, e aí eu já não vou, eu nunca torci, assim, nunca fui de nenhum time. Eu falava, não sou de time nenhum, não dá, para mim não cabe, né? E tem gente que ama, que o Mário, por exemplo, ele hoje tem uma predominância maior de estátua, né? Mas ele é rajásico e ele se identifica, ele fala, não, o futebol ainda é um gosto, assim, para mim, né? E eu gosto de assistir, eu acho legal. Depois ele vem me contar, porque daí o fulano lá fez não sei quantos gols e foi bonito, daí ele mostra a cena, sabe? E aí eu acabo vibrando com ele, assim, pra ele ficar feliz, né? Só que no meu Nossa, caso não faz diferença eu nenhuma. sou completamente a pessoa que você descreveu que você não é. Inclusive, você falou da torcida da Gaviões, eu sou corintiana e eu sofro, não Aham. perco nada, eu Não. assino um pacote da TV para assistir, e conforme você foi lendo esses parágrafos do Rajas, eu falei, meu Deus, eu sou 98% isso. E É um assim, outro. para mim é muito difícil achar o É, equilíbrio, porque nessa parte que fala que é comum, ou foi você que comentou que é muito comum a pessoa sair de um estado e ir completamente para o outro, aconteceu comigo isso sim. várias vezes, então Aham. é uma Então, é loucura, porque é difícil justamente um achar o sinal equilíbrio. dos excessos. Então, um outro sinal de rajas, Gabi, que você sempre falou, né, aqui, abertamente, acho que não é segredo, é o transtorno de ansiedade. Os Sim, rajásicos são ansiosos, os tamásicos são depressivos, tá? Então, por exemplo, eu tive o transtorno de ansiedade generalizada, eu passei por isso. Por quê? Porque a minha natureza nunca foi rajásica, né? Eu sou satívica tamásica. Eu tenho essas duas naturezas. Sou bem mais tranquila, bem mais quieta, né? E eu tive que interpretar um papel, assumir um papel, né, como executiva, mais rajásico. Então eu trouxe essa energia para a minha natureza que ela não era natural, né? Era totalmente antinatural. E aí acabou que o meu corpo deu tilt, assim. Eu sofri de transtorno de ansiedade generalizada, porque era totalmente fora da minha natureza, aquela realidade, sabe? E aí eu ficava completamente perdida buscando referências do futuro, assim, do momento seguinte. Tá, mas e agora o que eu faço, sabe? É tão fora do meu flow que eu não sei como que vai ser a cena seguinte. E aí isso me colocou num estado de transtorno de ansiedade generalizada, né? E, e quando eu me desliguei desse papel, foi a coisa mais doida. Nesse estado de rajas, eu ia dormir meia-noite e acordava antes das 6 da manhã, né? Quando eu me desliguei, eu passei a dormir 12 horas seguidas, que era uma coisa completamente insana para mim, sabe? E eu até falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tô dormindo que nem uma maluca. Aí eu entendi que meu corpo precisava compensar. Isso durou, sei lá, um mês, dois, dormindo loucamente, sabe? Porque o corpo entendeu que, pô, vamos voltar pro natural, né? E então essa é um emblema, assim, a ansiedade é um emblema do Rajas, que ele está sempre buscando a cena seguinte, buscando realizar, né? Preocupado em entregar, em realizar, no resultado, apegado ao resultado. Então, o grande lema do Tamas é o fazedor, né? É o fazedor que espera o resultado da ação. Então, só é fazedor de ação aquele que está preso ao resultado, né? Então, esse é o grande é, porém, né, da energia rajásica. E fica, geralmente, o rajásico fica preso nesses resultados.
Ok, respondi? Buscar o equilíbrio. É bom. Então, aqui eu vou falar de rajas e assimilação da experiência. Como é uma parte longa aqui, eu vou convidar a gente parar aqui, tá? Que a gente já está no final da sanga hoje, então a gente parou em rajas e a assimilação da experiência na página 146. Alguém mais quer trazer algum complemento, alguma percepção que teve, uma confirmação, uma dúvida? Eu. Diga, Liz. É assim como a Gabi. Gabi, cola em mim que a gente vai se equilibrar. Eu tô totalmente tamas aqui. Fechado. Essa foi boa. Eu tava... Como você disse, né, muda com o tempo, e eu estava percebendo assim, né, porque quando eu comecei na enfermagem lá em 2006, a minha primeira oportunidade de trabalho foi com um professor que ele queria me levar para trabalhar na UTI com ele. Só que imagina, eu, rajas, louca, né, pelos poros, não conseguia. Eu não conseguia, até pouco tempo atrás, eu não conseguia ficar dentro de uma UTI, eu me sentia com muito frio, né, por causa do ar-condicionado, mas eu achava que o maior empecilho era o ar-condicionado, mas não era. Era a coisa do estar controlada, eu precisava sair, precisava falar, precisava andar, precisava ter movimento, e aquilo me deixava angustiada. E hoje já é muito mais tranquilo ficar num ambiente mais fechado, né? Uhum. Eu também passei um ano dentro da CME, né, do Central de Material. No primeiro mês eu achei que ia ficar louca, porque não tinha. Trabalhava tarde, meu chefe me colocou lá para me danadinho. Deu umas cutucadas nele e falou: então eu vou colocar você de castigo. Saía todo mundo né, do trabalho, eu ficava dentro da CME fazendo os procedimentos que tinha que fazer. Eu me sentia extremamente angustiada de não estar me movimentando. E hoje, para mim, é muito mais tranquilo. Né? Então, eu já percebo hoje, quando eu estou mais, né, nessa vida, né, que eu já tenho aí quase 4 décadas de vida, eu passei a perceber os meus momentos de tamas, meu momento de rajas. Tamas, gente, que pêndulo, meu Deus, ainda bem que agora vai acabar. Então, Vedanta chegou para acabar com isso ali. Tu te trouxe essa oportunidade de chegar ao equilíbrio, né? Sabe que você estava falando isso, eu me lembrei das vezes que eu tive que fazer ressonância magnética, né? Que quem é rajásico, eu não sei, alguém que já fez a ressonância magnética de entrar dentro do equipamento? Então, quem é rajásico fica desesperado, né? Não vê a hora, fica contando os minutos, dá até dor de barriga, assim, para sair de dentro da máquina. Eu dormi no dia que eu fui fazer o ressonância. Eu dormi dentro da máquina, acabou, me tiraram, eu abri o olho e falei, gente, mas já acabou? Tipo, tinha passado 50 minutos lá dentro, sabe? E eu ouvia os relatos das pessoas falando, meu Deus, é a coisa mais angustiante do mundo, ficar dentro de uma máquina de ressonância magnética. Então, não tem jeito, né? Nossa natureza, ela grita de acordo com as circunstâncias que aparecem, né? E é assim. Então, quem está mais satívico tem muito mais capacidade de permanecer quieto nessa não ação, que não necessariamente é ociosidade, né? É a não ação de perceber que a gente não tem controle sobre as coisas e que muitas vezes nos cabe simplesmente a inação. A inação é a melhor das ações, em vários aspectos, né? Então, quem está mais satívico tende a ficar também mais silencioso, economizar palavras, sabe? Manifestações. Porque aquela história, né, que o Legião fala, que fala demais por não ter nada a dizer, né? Tem uma música que fala isso. Porque o rajásico, ele precisa preencher o tempo, então ele fala um monte de groselha às vezes, só para preencher o tempo, só para parecer produtivo a qualquer custo, sabe?
Então, são essas as evidências que a gente tem aí para começar a investigar, né? A gente tem uma semana de investigação, na semana que vem a gente vai continuar falando sobre a assimilação das experiências, agora de Rajas, né? Mas já temos um materialzinho aí para avançarmos a nossa investigação cotidiana, né? É isso. Mais alguém? Bom, então nós vamos ficando por aqui, manifestando então a nossa gratidão e a nossa completude através do mantra Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti